Olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Fobia em Foco. O programa onde eu levo a sério essa história de fobia e revelo todos os detalhes dessa patologia que é tão mal falada, é tão pouco falada e mas tão sofrida para quem sente. Meu nome é Marcos Barros. Eu sou terapeuta especialista no tratamento de fobias de maneira rápida e muito eficiente em apenas 4 passos, não importando o tempo que você tem de fobia ou a intensidade da sua fobia. E na aula de hoje eu vou falar sobre algo muito desejado, muito sonhado por todas as pessoas, ou pelo menos pela grande maioria das pessoas que sofrem com fobia. O tema da aula de hoje é alegrias pós-fobia. Decida com inteligência. Você sabe o que quis dizer quando eu te disse decida com inteligência? Fica comigo até o fim dessa aula que você vai saber exatamente do que eu estou falando. Porque na verdade é o seguinte, a fobia, ela é um medo desproporcional. Vocês lembram que eu falei já mais de uma vez de que a emoção do medo ela é legítima. Ela se torna patológica quando ela se torna desproporcional e fora de contexto, na maioria das vezes. Então, a diferença entre medo e fobia, ela está muito ligada a isso, assim, a imaginação. Você pode ter medo de alguma coisa, mas não necessariamente você tem medo quando você imagina essa coisa. Mas quando você tem medo só de imaginar, isso já se caracteriza uma fobia. E ela acaba sendo desproporcional, porque você pode imaginar isso em qualquer lugar. Você pode estar num lugar muito calmo, muito tranquilo, imaginar o objeto, a situação ou a ação fóbica, isso já te trazer sintomas de pânico. Então ele acaba sendo desproporcional, né? E o que eu imagino, eu tenho uma crença de que a maior motivação, isso até por ser um ex-fóbico, eu sou um ex-fóbico, aliás, eu sou um não-fóbico hoje em dia. Eu não gosto de falar essa palavra ex-fóbico. Ou você é fóbico ou você é não-fóbico. Então hoje eu sou um não-fóbico. Eu já tive desse lado e hoje eu estou do lado de cá. E eu quero trazer o maior número de pessoas desse lado para o lado de cá. Os fóbicos para virarem não-fóbicos. Então assim, como eu estava falando, eu tenho a crença de que a maior motivação das pessoas que sofrem com fobia é procurar um tratamento. É ter um tratamento que resolva a fobia dela de uma vez, né? Então, assim, você sabia que a sua mente ela tem apenas 2 estratégias para se motivar? E que essas mesmas estratégias que ela usa para se motivar são as mesmas estratégias que ela também usa para se desmotivar? Você sabe como isso funciona? Isso faz parte do decida com inteligência. Porque uma vez que você sabe como isso funciona, isso muda todo o jogo. Você sabe como funciona isso, como é esse mecanismo? Como pode ser uma vida com liberdade, sem a fobia? Então fica comigo até o final que até o fim vocês vão descobrir, eu vou ensinar para vocês como tudo isso funciona. Então o que acontece? Como que acontece a fobia, na verdade, né? Então você imagina que a fobia nada mais é do que a nossa mente, ela se... Como é que eu posso dizer? Ela se fixou a uma emoção específica, um estado emocional, a uma situação específica, que pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma situação ou uma ação, qualquer coisa. Então assim, basta você ter em algum momento um trauma, e trauma depende da idade que você tem, ou seja, algo que te traga uma emoção mais forte, repentina, a sua mente subconsciente grava, como se ela gravasse
tudo que tivesse ali em volta. E o objeto ou a situação mais importante ali, ela associa com aquele estado emocional que você está vivendo naquele momento. Então, se você está com uma repulsa muito grande, ela associa aquele objeto, aquela situação com esse estado emocional, né? Então, nada mais é do que uma associação. E ela funciona dessa maneira. Acontece um trauma e ela escolhe o objeto ou a questão principal que está acontecendo ali, e a partir dali ela associa aquele estado emocional que você está vivendo, que para ela já sabe que não é bom, àquela situação. E a partir dali ela passa a tentar te proteger daquilo para o resto da vida. Então, uma vez que ela entende que a sua mente inconsciente, que a sua mente subconsciente entende que aquilo é uma ameaça, que aquilo é algo muito nocivo para você, ela tende a te proteger para o resto da vida. Por isso, a fobia dura, as pessoas têm fobia há mais de 10, 20, 30, 40 anos. Porque a sua mente, uma vez que ela aprendeu que aquilo é nocivo, até que ela desaprenda, que é a reprogramação mental, ela mantém igual. Ela entende que aquilo é nocivo e a nossa mente consciente, por mais que ela saiba que aquilo não é real, ela não tem força contra a mente subconsciente. Então não adianta você saber conscientemente que aquilo não funciona. Por isso as suas crises são automáticas, mesmo você tendo a consciência de que aquilo não faz sentido. Entende? E aí assim, a motivação das pessoas que têm fobia é se livrar da fobia, certo? Só que o que as pessoas muitas vezes não sabem é que a nossa mente ela tem maneiras de se motivar. Existe uma espécie de um manual de instruções. Seria bom se você soubesse como é que a sua mente funciona, como que você pode, como se ela tivesse um manual de instruções e você aprendesse a mexer melhor com ela. Como seria isso? E se eu dissesse para vocês que para motivação e para tantas outras coisas, mas no caso do que nós estamos falando aqui hoje, para motivação existe esse manual. Sabia que todos nós nos motivamos apenas por 2 mecanismos na nossa mente? Você sabe como o nosso cérebro, nossa mente toma decisão? Existem 2 mecanismos. Primeiro, fuga da dor. Nós somos motivados a não sentir mais alguma coisa ruim que eu já senti no passado. Então isso me motiva a agir ou a não agir. Isso é um fator motivador. Você está fugindo de uma dor e por isso você age. E o segundo é a busca pelo prazer. Existem pessoas que são mais motivadas pela busca do prazer. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Existem pessoas que querem ficar ricos, que querem ganhar dinheiro para adquirir um bem, para viver muito bem, para viajar, enfim, para aproveitar a vida do jeito que ela entende que deve ser. Então essa é a motivação dessa pessoa para que ela seja rica e ganhe muito dinheiro. Ela tem a motivação de viver uma vida muito melhor, do jeito que ela imagina, dos sonhos dela. Então a motivação, ela tem a busca pelo prazer. Ela é motivada pelo prazer. E existem as pessoas que querem ganhar dinheiro para não serem pobres. Entende a diferença de um para o outro? Talvez essa pessoa já tenha passado necessidades financeiras e ela tenha tido algum trauma e ela quer ter dinheiro, ela tem a motivação de ganhar dinheiro para não passar novamente pelos perrengues que ela já passou na vida, vamos dizer assim. Então a motivação dela é que ela está fugindo de uma dor que ela já teve. Entendeu a diferença entre um e outro? Então um deles está buscando o prazer, não está fugindo de nada, ele tá motivado porque ele quer
alguma coisa, e a outra pessoa, ela tá motivada porque ela não quer, não aguenta mais, e ela não quer mais viver o que ela já viveu. Entende? E por que isso é importante, assim? Por que é importante a gente saber que existem essas duas coisas? Porque se você descobre como a sua mente funciona, você tem condições de tomar decisões mais assertivas na sua vida. E muitas vezes isso não acontece. Quando você não sabe, você tem 50% de chance de acertar nas tomadas de decisão, pelo que você se motiva. Então, você descobrir qual é o seu motivador, porque cada pessoa tem... Todo mundo se motiva pelos dois, ok? Mas sempre um dos dois é maior em todas as pessoas. Isso é como se fosse uma característica. E isso depende do que você viveu na sua vida, das experiências que você teve, das programações que estão instaladas na sua mente subconsciente. Você é mais de um jeito ou você é menos de outro, tá? O que é importante é você conseguir saber qual é o seu jeito. E digo mais, se você é casado, se você é casada, se você trabalha, não só para motivação de fobia, isso serve para tudo. Se você consegue identificar como uma outra pessoa funciona, qual é o fator motivador da outra pessoa, a chance de você convencê-la ou de você se entender melhor com essa pessoa é muito maior, porque você sabe o que motiva essa pessoa. Entende? Como a mente dela processa essa questão da motivação. Mas o que eu quero falar com vocês aqui hoje é, primeiro, que vocês saibam que existem esses dois fatores motivadores, e são só esses dois, e que você saiba identificar em você qual é esse fator motivador. E o maior benefício disso é que, seja qual for a motivação, você pode usar isso a seu favor. Como eu disse, não só para fobia, né? A tomar as decisões da sua vida. Porque imagina o seguinte, que o seu motivador, você é motivado por busca do prazer. Mas você vai tomar uma decisão e você tem um pensamento, ou você foca no que aquela coisa... em como você pode fugir de uma dor daquela coisa. Ou o contrário. Você é motivado pela fuga da dor. Mas você, para tomar uma decisão, foca no que você vai ganhar com isso. Isso tende a não funcionar direito. Você tende a não se motivar para essa coisa, entende? Então, quando você alinha, você sabe como a sua mente funciona, você tende a tomar decisões mais assertivas. Esse é o grande benefício da coisa toda. Então, assim, isso explica o porquê pessoas demoram tanto para tratar um determinado, por exemplo, no caso aqui a fobia. Por que as pessoas demoram tanto para tratar uma fobia? Ou para decidir sobre um tratamento ou sobre um curso? Lembrando que o carrinho está aberto para o curso do método EF4, o método exterminador de fobias. Como é que você explica uma pessoa que gostaria tanto de se livrar de uma fobia e que recebe uma oportunidade de se livrar dessa fobia de uma maneira muito rápida, eficiente, em apenas 4 passos, de receber o mesmo que ela receberia dentro de um consultório, mas pagando 1/5 do valor desse tratamento, e ainda assim não fazer esse curso? Como é que você explica isso? Provavelmente essa pessoa tem um motivador, funciona de uma maneira, ou fuga da dor ou busca do prazer, mas está focando no contrário. Então, se essa pessoa tem uma motivação de fuga da dor, ela não quer mais sentir isso, mas ela está pensando no benefício que ela vai ganhar
comprando esse curso, ela não vai comprar esse curso. A chance dela comprar é menor, porque a motivação dela vai ser pequena. Ela não está trabalhando com o fator que realmente motiva ela. Agora, se ela foca, se ela imagina e pensa do que ela está se livrando, a motivação dela cresce demais. E aí ela vai chegar à conclusão de que não faz sentido não fazer esse curso. E não importa qual é o seu motivador, tá? O curso serve para os dois. Se o seu motivador é a busca do prazer, o curso serve para você. Se o seu motivador é a fuga da dor, também serve para você, e nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar exatamente como isso acontece. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos de uns pacientes meus assim, que já passaram aqui no consultório, e vocês vão entender dentro da fobia como funciona busca do prazer e fuga da dor, tá? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que tinha fobia de lagartixa. Na fobia de lagartixa, o grande motivador dessa paciente para que ela se curasse dessa fobia era a fuga da dor. Concordam comigo? Ela queria se livrar, ela não queria encontrar nunca mais. Ou aracnofobia, também a mesma coisa. Até a fuga da dor. Ela não quer encontrar esse animal. Ela não quer sentir o que ela já sentiu uma vez. Isso é a fuga da dor. E isso motivou essa pessoa a me procurar e a resolver essa fobia. Então veja, ela focou no mesmo modelo em que ela funciona. A mente dela funciona como fuga da dor. A motivação da mente dela é mais forte na fuga da dor. E quando ela tem a fobia em que ela focou na fuga da dor, ela se motivou e fez o tratamento. Percebe que quando os dois estão alinhados, você descobre qual é o seu fator motivador e você foca o pensamento nessa direção, a chance de você estar bem motivado e tomar decisões assertivas é muito maior. E o contrário também é verdadeiro. E acontece muito. Você toma atitudes muito erradas, vamos dizer assim, na vida. Pessoas que sempre tomam atitudes erradas. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não acerto nunca. Tudo que eu escolho nunca dá certo e tudo mais. Quando você vai começar a conversar e entrar e perceber, você percebe que a maneira como a mente dela funciona não está alinhada à maneira como ela pensa. E muitas vezes pelo simples fato dela nem saber que isso existe. Então olha a vantagem que vocês que estão assistindo isso aqui já ganham de cara, só de saber que isso existe. Então eu falei da fobia de lagartixa e de aracnofobia, em que a pessoa se motivou a fazer o tratamento por uma fuga da dor. Agora, existe a pessoa que a maneira dela se motivar é a busca do prazer. Então ela tende a se mover, ela tende a tomar decisões melhores e mais assertivas quando ela alinha o pensamento dela com o que ela vai ganhar. Então eu tive uma paciente que ela tinha fobia de altura. E há mais de 30 anos, isso está no meu feed, quem quiser, tem o depoimento dela e tudo mais. Há mais de 30, 40 anos, não me lembro exatamente quanto tempo faz, mas assim, muito tempo que ela tinha essa fobia. E nada tinha motivado ela a tratar essa fobia. Muito provavelmente porque ela estava pensando no que ela do que ela ia se livrar. Isso não motivava ela, porque a mente dela funciona de maneira diferente. Ela é motivada pela busca do prazer. Só que aí a filha dela ia casar. E ela ia ser a mãe da noiva. E aí ela já se via no altar como mãe da noiva. E a mãe da noiva, ela tem um protagonismo no casamento. Então,
Olha a motivação que ela tinha de ir para um shopping. Deixa eu contextualizar um pouquinho. Essa pessoa tinha uma fobia de altura, então ela não ia em shopping, porque o shopping você precisava subir escada rolante ou elevador panorâmico. E ela tinha fobia de altura, não tinha condições dela ir no segundo andar do shopping. Do segundo andar para cima para ela já é uma altura muito grande. Então agora deu para entender. Me faltou esse briefing antes. Então assim, quando ela entendeu que ela ia ser a mãe da noiva, isso motivou ela a fazer o tratamento de altura para que ela pudesse ir ao shopping comprar o vestido da noiva. E escolher o vestido, experimentar, enfim. Entendeu a motivação dela? Ela tinha a busca do prazer, busca pelo prazer. Ela se via, ela falava para mim que ela se via no altar muito linda, muito bonita com a filha dela, é o sonho da vida dela. Então, ela não estava fugindo de nada. Ela estava em busca de um prazer. E por conta desse prazer que ela já estava imaginando lá na frente, ela se motivou a fazer o tratamento. Ela fez o tratamento, se livrou da fobia, utilizou os 4 passos, foi no shopping numa boa, mandou um vídeo para mim no 11º andar e tá tudo certo. Por quê? Porque a gente desconectou o estado emocional com a altura, no caso dela. E é isso que nós fazemos nos 4 passos. Sem precisar enfrentar a fobia, não tem enfrentamento, que é o principal. É uma coisa que as pessoas que têm fobia já fogem de tratamento. Existe um tratamento em que eu respeito muito e que ele utiliza de enfrentamento gradual. Mas isso acaba não funcionando porque a própria pessoa já não vai para o tratamento. Se ela sabe que tem a possibilidade dela ser confrontada com o objeto ou a situação fóbica, ela já nem vai tratar. E no método F4, dos 4 passos que eu ensino, em nenhum deles você tem enfrentamento. Você não precisa enfrentar, confrontar a sua fobia para resolver a sua fobia. Veja só, como é que você explica, depois de tudo isso, uma pessoa não fazer esse curso? Provavelmente, a motivação dela, o fator motivador, a maneira como a mente dela se motiva, não está alinhada no que ela está focando. E aí o último exemplo que eu queria dar é o da minha fobia. Que é a minha fobia, para quem não sabe, e muita gente já sabe, eu tinha fobia, eu sou um não fóbico, eu tinha fobia de tubarão. Olha só, eu tinha uma daquelas fobias peculiares, que é mais um motivo, que é mais uma prova de que mostra que você não precisa ter contato com o objeto ou com a situação para você desenvolver uma fobia. Eu nunca tive contato com tubarão e tinha fobia de tubarão. Mas é possível que eu tenha visto um tubarão, eu não sei, eu não me lembro, tá? A causa da minha fobia eu não me lembro e não precisa lembrar para resolver também. Não precisa saber o porquê que você tem a fobia, ok? Para tratar a fobia. Então eu até hoje não sei exatamente por que eu tinha essa fobia. Mas o que me motivou a ir tratar essa fobia, porque você há de convir comigo que é uma fobia que não te atrapalha na sua vida demais, assim, só quando eu pensava, ouvia na TV e tal, não sei o quê. Mas é uma fobia que dá para você levar a vida, sem problemas. Mas onde foi que isso barrou e me motivou a procurar o tratamento? Foi quando a minha família começou a falar de viagens para cruzeiros, que envolvia alto mar, visitas a praias no Caribe, bababá, e lugares que eu não conhecia. Se tem tubarão, se não tem tubarão e tudo mais, ou seja, não tinha a menor chance de eu entrar num navio tendo a fobia que eu tinha antes. Então, ali eu entendi que o meu fator motivador, a minha mente funciona mais por busca do prazer do que fuga da dor. Então eu tive uma motivação e meu cérebro me fez agir. Porque eu alinhei a maneira como meu cérebro funciona com o que eu foquei. Eu foquei na viagem. Eu foquei na experiência que eu podia proporcionar para minha família, para minha filha. Estar junto com meu irmão, com a minha mãe, com a minha família toda. Então isso me motivou. Eu foquei no que eu ia ganhar e não no que eu ia deixar para trás.
Tem gente que é o contrário, que foca no que a mente funciona na fuga da dor e não na busca do prazer. Percebe a diferença? E quando você começa a descobrir isso, você começa a desvendar o manual de instruções da sua mente e que isso faz toda a diferença. E você, agora que você já descobriu, já tem ideia, que você já aprendeu como isso funciona, você já tem uma ideia de como a sua mente funciona? Entendeu como vale a pena você descobrir como a sua mente se motiva, como a sua mente faz para se motivar? E quando você alinha isso, você tende a dar o passo e tomar atitudes mais assertivas, parar de errar. Parar de errar o alvo. Parar de tomar decisões erradas. Quando você acerta isso. Então, assim, existe um jeito errado de você lidar com essa situação, que é você funcionar, sua mente funcionar de um jeito e você focar no outro jeito na hora de tomar decisões. Então a sua mente funciona na fuga da dor e você foca no que você pode ganhar. A chance de você dar um passo à frente e tomar uma decisão é muito pequena. E a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. Então esse é o jeito errado de lidar com isso. É que as coisas estejam trocadas. O foco que você dá para a coisa não é a mesma maneira que a sua mente funciona. Então, quando isso acontece, e isso acontece com muita frequência, você tende a errar em cima de errar. Então, qual é o jeito certo de você fazer isso? É fazer o contrário. É funcionar e pensar e focar do mesmo jeito, alinhado. Se a maneira da sua mente se motivar é fuga da dor, e você foca no que você está deixando para trás, no que você não quer mais, a chance de você se motivar corretamente e andar para frente é muito maior. Esse é o jeito certo. E o contrário é a mesma coisa. Se a sua mente funciona com a busca do prazer e você foca as suas decisões no que você pode ganhar com isso, a chance de você acertar, de tomar uma atitude mais assertiva, de tomar uma decisão mais assertiva, é infinitamente maior. Então esse é o jeito certo, é de alinhar isso tudo. E aí assim, qual é o primeiro passo que você deveria para começar imediatamente a tomar decisões mais assertivas? Primeiro, identificar como a sua mente funciona para se motivar e tomar a decisão de fazer o curso. Se você se motiva pela fuga da dor, foca nesse curso, porque o curso vai fazer com que você deixe de sentir o que você sente hoje. Deixe de viver a maneira como você vive hoje. Você vai deixar essa fobia social para trás. Você vai deixar de sofrer desnecessariamente. Então você foca nisso. E isso vai te motivar a fazer o curso. Por isso que eu falei que o curso ele serve para as duas coisas. Agora, se você descobre que a sua motivação, a sua mente funciona pela busca do prazer, você pode imaginar esse curso como uma oportunidade de realizar os seus sonhos que estão parados. Como seria para você não ter as travas que as fobias te dão? Ter essa liberdade completa de poder realizar os sonhos que você tem hoje. Isso o curso vai te entregar. Então, se o que te motiva é busca do prazer, foca nisso. Você está tendo uma oportunidade de ouro de ter um conteúdo muito denso e muito forte, muito eficiente por 1/5 do que ele vale. Pagando menos de R$2 por dia.
Então, se você não está motivado, se você sofre com fobia, está definido, e você não está fazendo esse curso, não está motivado a fazer esse curso, muito provavelmente você não está alinhado à maneira como a sua mente funciona com em que você está focando. E eu te aconselho a mudar esse foco. Se ainda assim você decidir por não, e aí tudo bem. Mas aí você tomou uma atitude, você tomou uma atitude, você chegou a uma conclusão muito consciente, alinhando a maneira como a sua mente funciona e o foco que você deu. Se a maneira como a mente funciona é de um jeito e você dá o foco correto e ainda assim você não entende, não se motiva, então porque realmente você não deve fazer. Mas a chance disso acontecer, eu já te aviso, é muito pequena. Se você se alinhar direitinho de como a sua mente funciona e o que você vai focar, a chance de você fazer é muito alta. Porque a oportunidade é muito boa. É esse o ponto. A oportunidade é muito boa. E aí, a pergunta que fica é que eu falei no início, né? As alegrias do pós-fobia. E depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta que fica e o questionamento, na verdade, a reflexão que fica é que não existe uma resposta correta para dizer quais são as alegrias pós-fobia. Porque as alegrias pós-fobia, elas vão depender de como a sua mente funciona para se motivar. Concorda? Se você tem uma busca pelo prazer, a sua alegria pós-fobia, como foi a minha, foi de ver a alegria da minha filha numa praia maravilhosa, e ela vindo para os meus braços, e a gente nadando, e aquela água que mais parece uma piscina, uma coisa maravilhosa, aquele navio com tudo, quem já fez navio sabe como é, que vicia, aquela coisa assim, enfim, uma viagem em família, sua mãe se divertindo, sua esposa se divertindo, enfim, isso é busca pelo prazer. Essa é a alegria pós-fobia de quem busca pelo prazer. Agora, a alegria pós-fobia de quem tem fuga da dor é, de repente, encontrar o objeto fóbico e não sentir nada. Não sentir o que sentia antes. Eu costumo dizer que você não precisa, por exemplo, no caso de uma aranha, ou de uma barata, ou de uma lagartixa, por exemplo, você não vai virar amiga, você não vai ter uma de estimação, mas você vai virar uma pessoa comum, porque o que você sente é desproporcional. Você vai sentir coisas proporcionais. Então isso é a alegria de quem trabalha com a fuga da dor. É não sentir mais o que ela sentia antes. E quem tem a busca do prazer é viver o que já está na cabeça dela, os sonhos dela. Então não existe uma resposta correta de qual é a alegria pós-fobia. Depende de como você funciona. E eu espero que essa aula tenha servido para que você aprenda e reflita e decida não, mas identifique como a sua mente funciona. Se isso acontecer, eu me dou por convencido. Eu fico satisfeito. Ok? Bom, gente, uma boa noite a todos. Deu meu horário. Se você não se motivou depois dessa aula, olha, acho pouco provável que você vai se motivar por alguma outra coisa. E pensa se você está alinhado ou não. Tá legal? Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau!